salve pessoal, tudo bem? Rede Runners, Gustavo aqui para mais um check-in, para mais um vídeo. Enfim, aliás, em primeira mão eu gostaria de comunicar para todos que os check-ins nós vamos passar a transmitir somente uma vez ao mês, tá? Ao invés de antes, como nós fazíamos semanalmente, né? Praticamente quase toda semana, qualquer sugestão, qualquer opinião sobre isso, nós estaremos averiguando, tá, pessoal? Porém, é necessário que vocês coloquem aqui nos comentários, né, ao invés de estar mandando diretamente para mim no Instagram, no direct, ou enfim, ou qualquer outra forma de direct, tá? Coloquem nos comentários aqui, nós precisamos que vocês comentem qualquer coisa, qualquer sugestão aqui na própria plataforma, tá, gente? Isso além de dar. Nós não falamos nem por causa do algoritmo, nós falamos um pouco mais na questão de interação mesmo com a rede. Tá? Lembrando sobre o site, né, nós estamos com ele em stand-by ainda, tá? Mas já estamos com a questão da engenharia de software, com a questão dos desenvolvedores já acionados, tá, pessoal? E eu acredito que um pouco menos aí de 6 meses nós consigamos aí atualizar ele e trazer. Isso tudo está levando certo tempo que nós queremos manter a essência dele, como era antes da rede, tá? Então, como isso trata de, além de ser uma migração, é uma atualização e uma, digamos assim, um reboot deles, de uma forma com que elas continuem sendo legal, a rede em conexão como era, né? Com a tecnologia de hoje, né? Com o que nós estamos mais habituados hoje, funcionamento, enfim. Mas a gente, de qualquer forma, eu vou atualizando vocês aqui, tá, pessoal? Pelo menos aí todo mês, né? O momento que eu perceber que também não vai ser mais legal, eu vou trazer para vocês, eu vou abrir o jogo para vocês. Mas a princípio nós queremos manter sim, né? É uma forma que nós nos tornamos conhecidos lá atrás, né? Por mais que tenham muitos de vocês que nos conheçam só pelo canal aqui, né? Ou enfim, pelas nossas redes, né? Mas o que começou mesmo, né? O que a origem nossa, né? Foi lá, né, lá no comecinho o blog e depois o site, tá? São mudanças, né, são questões aí mais que os tempos aí vão pedindo, né, e vão nos conduzindo, né, aos poucos. É uma questão também de entrar na fluidez, né, do tempo e das necessidades, né, que cada momento e cada tempo tem. Tá, gente? Então é isso. Em relação ao que nós estávamos, projetos das séries, tá? Dos planejamentos sobre desenvolvimento pessoal, sobre coaching e tudo mais, nós pretendemos dar uma pegada em um pouquinho mais, trazer um pouco mais de realidade da audiência em si, né? Aquilo que as grandes big techs, enfim, aquilo que realmente está em evidência, aquilo que é necessário para que cada um, né, tenha em mente, cada um trabalhe seu mindset, abrir o seu olhar, né? Sobre o que está acontecendo, né? Sobre como que andam as tecnologias, né? Qual a influência do tamanho que anda, né? A questão das inteligências artificiais, a questão dos prompts generativos, a questão de como o ser humano em si, né? Como que a pessoa, o cidadão comum, né, a senhora na sua casa, um senhor, um jovem, uma criança, né? As pessoas mais comuns da sociedade, enfim, como que elas podem se portar em meio a essa avalanche de informação, essa avalanche de sistemas, né? E não só sistemas, mas essa grande sobrecarga, né? De tecnologias em relação ao avanço e à sofisticação em que andam nossos alcances e as nossas possibilidades, instrumentação enfim, as nossas capacidades todas sendo, né, melhoradas e amplificadas. Isso também vem as dores, né, vem as questões de dificuldades, né, uma questão de se realocar, de se readaptar a um tempo novo, né, principalmente as gerações que têm mais tempo, né, que já geralmente aquela pessoa que tem mais de 40, 50 anos, então sentindo mais ou menos assim no corpo, sentindo na própria pele, com a osmose, né, se tem uma noção bem, né, bem mais complexa e plena, né,
de como é essa realocação, essa readaptação à enxurrada, né, que nós estamos tendo aí de avanço, né? O avanço é bom, o avanço é maravilhoso, é positivíssimo, sabe? Eu sempre serei, né, sou fã e sempre serei um entusiasta do avanço tecnológico, né, das grandes elevações, né, do conhecimento, das ferramentas para a mente, né, das possibilidades de crescimento e evolução da mente, junto, mesmo que sejam, né, linkadas e conectadas a dispositivos externos. Mas é tudo para o avanço, é tudo para realmente para que caminhemos para frente, né? Da mesma forma como o ser humano era antes por exemplo, antes da descoberta do fogo, né? Só um exemplo bem tosco, tá, pessoal? Mas como nós éramos antes do fogo, né? Depois, né, que o ser humano conheceu, fez as suas primeiras, né, descobertas, né? Não só o fogo, mas os elementos, né? Todos os elementos, a própria língua escrita e falada, né? A própria linguagem, né, adaptada, né? Criação de verdadeiros códigos ali para que pudessem facilitar a sua vida e torná-las mais inteligentemente, né, incríveis, né? Da mesma forma é isso, da mesma forma é o que nós estamos passando hoje, é toda uma nós temos que nos recolocarmos à frente disso, né? E nós percebemos que uma grande, assim, eu não só no meio onde eu trabalho, onde eu convivo, né? Nós percebemos muita dificuldade entre muitas pessoas, assim, nós temos certeza, você vê que, né, infelizmente, assim, uma parte da população vai ficar para trás, né? E você tentando fazer, explicando e às vezes até ensinando, né, aparentemente sem nenhuma ajudar o senhor, ajudar a senhora, ajudar uma pessoa que não tem acesso a tecnologias, né? Por exemplo, uma grande camada ainda da população que tem celular, mas nem sequer tem um celular de geração nova, né? Ainda dispõe de tecnologias, sei lá, de talvez uma geração para trás, né? De 10 anos atrás, de, sei lá, mais de 6 7 anos atrás. E essas pessoas nós vemos que elas não, além de elas não têm como procurar, buscarem mais, né? E infelizmente será como se fosse uma varredura, detalhes à parte, né? É um pouco sobre isso que eu queria falar também, sobre, né, como nosso caso aqui, né, vocês que estão acompanhando a gente e nós mesmos devem saber que nós estamos passando por uma questão de transição, né, não muito suave assim. 2 primeiros anos depois de 2020, né, um pouquinho depois da pandemia ali, nós percebemos que uma mudança grande aconteceu, né? E aí deu uma parada, né? Aí quando virou de 2023, ou entre 23 e 24, essas transições se intensificaram e até, digamos assim, elas estão de um ritmo muito mais acelerado que nós imaginávamos, enfim. E é até, na verdade, impressionante como nós estamos dando conta, né, mas é como eu disse antes, a grande maioria tem muita dificuldade, tem muita ainda algumas limitações, né, em relação ao que, tanto cognitivas quanto, né, enfim, né, pessoal, de preparo mesmo, né, de mentalidade, enfim, tudo mais. Mas sigamos, tá? Isso seriam só ponderações aqui em relação são todos os assuntos, enfim, todos os acontecimentos, todas as manifestações, né, que nós vamos percebendo, né, ao longo desse, desse curto período aqui nós estamos vivendo. Tá bom? Mas enfim, não sei, mais alguma coisa, mais algumas questões nós vamos aí abordando com vocês durante a semana, tá, pessoal? Enfim, que nós temos, além dos check-in, nós temos os insights, nós temos enfim, muitas publicações semanais, né, que não sejam os check-ins, né, mas enfim, que sejam os nossos demais conteúdos aqui, tá? Ademais é isso, tá? Eu peço para vocês deixarem nos comentários, tá? Qualquer
Tudo sobre o que nós falamos hoje, tudo que nós abordamos, essas questões mais urgentes, né? Mais, enfim, que estão mais em evidência agora, tá? Nós receberemos aqui, lemos todas sempre, jamais ficará alguma sem algum comentário, enfim, sobre alguma opinião de vocês. Bom, é isso então, pessoal. Por hora, esse foi o nosso check-in de maio. Até o próximo vídeo. Um beijão no coração e até breve. Gustavo e a Rede.